Paz, Senhor, meus irmãos em Cristo Jesus, Deus abençoe, muito obrigado por vocês estarem aí, se permitindo mais uma vez aprender a palavra de Deus. Parabéns a você que está procurando conhecimento. Eu sou o professor Ronald, sou professor do Instituto Teológico Metanoem e estamos aqui para servir os amados irmãos. Hoje, lição 9, Abacuque, o justo, pela sua fé, viverá. E eu lembro a você que está participando a primeira vez, se inscreva no canal, dê seu joinha e tem um sininho na parte superior à direita, clique nele para receber as notificações dos materiais novos, amém? Vamos lá então, hoje a nossa lição está fantástica, falando sobre a fé. O texto áureo diz, eis que a sua alma se incha, não é reta nele, mas o justo pela sua fé viverá. Abacuque 2, versículo 4, é o nosso texto áureo. A verdade aplicada nos diz, o discípulo de Cristo vence perseverando em oração, confiando e esperando no agir do Senhor, enquanto cultiva o viver para a glória de Deus. Bom, nós temos três objetivos nesta ocasião, é apresentar o cenário do profeta Abacuque, explicar que o silêncio de Deus é pedagógico e extrair lições do livro de Abacuque para hoje. Nosso texto de referência está em Abacuque 1, versículo 1 ao 5, certo? Você lê aí, por favor, que eu já vou nos comentários da nossa lição. Bom, a introdução diz assim, o profeta Abacuque, além de trazer encorajamento para tempos difíceis, ensina o cristão a alegrar-se no Senhor, também nos tempos de dificuldades. Vamos entender um pouquinho isso, porque parece que incongruente se alegrar, nos tempos de dificuldades. Mas vamos entender que não está falando aqui, tá, de negar, tá, a dificuldade, de ignorar ela. Não, não é só isso, tá? Mas é outro princípio, de se permitir algo a mais, enxergar algo além da dificuldade, ou daquilo que é desafiador para você. Bom, conhecendo o cenário do profeta Abacuque, vamos ver três subtópicos. Conhecendo um pouco mais o profeta, a mensagem do profeta, o ousado questionamento do profeta. Vamos lá, então. O profeta Abacuque viveu no reino de Judá, aproximadamente 600 anos antes de Cristo. Nessa época havia uma desordem interna entre o povo, um período de grandes incertezas morais e espirituais. Ao mesmo tempo, as nações ao redor de Judá estavam em guerra. A Babilônia estava se fortalecendo cada vez mais sobre as grandes potências que eram a Síria e o Egito. Bom, então, vamos conhecendo esse cenário, tá? Histórico, geográfico, né? E é muito importante a gente se localizar no tempo, tá? Se é 600 anos antes de Cristo, então estamos falando já quase um momento onde o reino de Judá vai ser levado em cativeiro. Você é anos em cativeiro babilônico. E em 722 já tinha acontecido o cativeiro do reino do norte pelo Império Assírio. Então nós estamos vendo todo um contexto, tá? Onde Deus já tomou algumas providências, onde o reino de Judá tomou algumas posições, mas quase após 100 anos do reino do norte ter sofrido a disciplina, o reino de Judá esquece e envereda pelo mesmo caminho do reino do norte, tá? Que é a desordem social, espiritual, moral. Vamos lá, conhecendo um pouco mais o profeta. Segundo os estudiosos, o profeta foi contemporâneo de Jeremias, possivelmente presenciou a morte do rei Josias, passou pelo impiedoso reinado de Jeoaquim e pelo exílio de Daniel na Babilônia.
pela deportação do rei Joaquim e também pode ter testemunhado a destruição de Jerusalém, evento o qual profetizou com 20 anos de antecedência. Então, o profeta Abacuque, tá? Ele profetiza a destruição de Jerusalém 20 anos antes que acontecesse. E é muito importante nós percebermos esse período, tá? Porque nós vamos perceber que Abacuque ele está incomodado com as circunstâncias que estão acontecendo, tá? E Deus lhe mostra o que vai acontecer no futuro. Mesmo que vai demorar muito tempo para acontecer tudo isso, ele aprende a descansar, tá? E esse é o nosso ponto quando a gente fala de fé, tá? Perceber que Deus já nos mostra o fim desde o princípio e aprender a depender dessa palavra que Deus nos dá. Vamos ver aqui a mensagem do profeta. Abacuque se dirigiu a Deus com seus muitos questionamentos. Por causa disso, ele teve uma visão da parte do Senhor e recebe uma profecia que ele deveria anunciar aos seus compatriotas. Então o Senhor me respondeu e disse: escreve a visão e torna bem legível sobre tábuas, para que possa ler o que correndo passa. Olha só, Deus orienta a Abacuque, tá? A deixar a mensagem clara, bem legível, de tal forma que ninguém possa dizer assim: ah, mas Deus não falou, Deus não avisou, eu pensei que... Não, o profeta disse: gente, negócio que vai acontecer isso, ou vocês tomam postura, ou vai ter os resultados segundo as escolhas que vocês estão fazendo. Então, o ponto aqui para nós é isso, tá? Deus sempre avisa antes de que as coisas aconteçam. Basta a gente prestar atenção, basta a gente procurar enxergar aquilo que Deus está querendo nos mostrar. Ousado questionamento do profeta. O profeta Abacuque não conseguia entender a demora de Deus em punir os perversos que oprimiam ao seu povo e também a infidelidade do povo de Deus. Algumas palavras de Abacuque dão uma exata ideia do que acontecia naquela sociedade. Olha só o que está acontecendo dentro da nação, tá? E Deus vai mostrar o que vai acontecer depois, tá? E o que vai trazer um incômodo no profeta Abacuque. Então ele disse assim: violência, iniquidade, opressão, destruição, contenda, litígio, a lei se afrouxa, a justiça nunca se manifesta, o ímpio cerca o justo, a justiça se manifesta distorcida. Olha só o que está dizendo Abacuque. Quantas coisas na sociedade estão fora do lugar, tá? A violência parece que domina, né? A opressão, a contenda, e não há juízo. O que incomoda o profeta é essa questão, tá? O questionamento do profeta parece que Deus, olhando lá de cima, né? Deus não está vendo isso, tá? O profeta diz: Senhor, mas Senhor, olha o que está acontecendo, né? E não acontece o que é justo, né? Não está acontecendo o que é certo, correto. Olha, como que a gente vive assim? Tá? Então, esse é o questionamento do profeta, né? Diante da circunstância, tá? Que está tendo a injustiça, está prevaricando, tá? E a justiça está distorcida, tá? E aí ele clama a Deus, tá? A respeito dessa circunstância. Então, nós vamos ver aqui agora, meus amados, como que Deus, vai responder de seu jeito. O silêncio de Deus, aí nós temos 3 subtópicos. Até quando? Por que Deus não intervém?
e a oração como via de intimidade com Deus. Por que Deus fica em silêncio quando mais precisamos ouvir sua voz? Essa é uma perguntinha boa, né? Por vezes, por mais contraditório que pareça, são em situações assim como a vivida pelo profeta Abacuque, é que há um verdadeiro encontro entre o homem e Deus. O silêncio de Deus também é pedagógico e pode trazer respostas que não se consegue perceber se a aflição superar a fé. Olha só, meus amados irmãos, minhas irmãs, tá? O silêncio de Deus, tá? Ou seja, o que eu posso aprender com o silêncio de Deus? O que Deus está me falando? O que Deus está me comunicando? Quando ele fica em silêncio. E é tão interessante isso, né, que nós vamos perceber, tá, que às vezes nós temos muito barulho interno aqui. E Deus, fazendo o seu silêncio, tá, quer também que nós façamos nosso silêncio. Às vezes nós queremos respostas rápidas, questionamos igual ao profeta. Por quê? Por quê? Né? Mas calma, né? Faça um silêncio, respira fundo, sossega, tá? E presta atenção, tá? Deus sempre fala, tá? Mesmo no silêncio. Então a pergunta, até quando? A pergunta feita por Abacuque, com a expressão até quando, continua sendo feita por diferentes pessoas em diferentes ocasiões. Até quando? É o desabafo daquele que busca uma resposta que o ajude a continuar firme, independente das circunstâncias. Somente Deus tem e é a resposta que todos precisam, seja qual for a pergunta. Aqui é importante nós percebermos, tá? Que eu deixei aqui a questão independente das circunstâncias. Tá? Às vezes nós queremos resolver algo que não está ao nosso alcance. Às vezes nós queremos ter, né, vou dizer assim, governo, controle sobre circunstâncias que não estão ao nosso alcance. Isso gera estresse, tá? Isso gera preocupação em demasia. Né? E até mesmo pode gerar depressão, né? Porque eu queria, mas não consigo controlar a circunstância. E até quando? Né? Então, aqui nós vamos aprender, tá? Que Deus tem sua forma de trabalhar, tá? Primeiro ponto, né? Aí, por que Deus não intervém? Ao ler o livro de Abacuque, é possível perceber, pouco a pouco, o quanto esse profeta corajosamente expôs a humanidade. Muitas perguntas e pouco entendimento da ação de Deus sobre questões em que as pessoas o afrontam com o seu estilo de vida. Tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal e a vexação não podes contemplar. Veja, então, o profeta, ele percebe, tá, que a corrupção tomou conta e ele não entende a circunstância porque Deus não toma providência. Então, ele expõe sua limitação, sua humanidade. Puxa vida, eu não consigo entender, né? Como é que Deus está agindo? Deus está vendo o mal, mas Deus não toma providência. Tá? Interessante, né? Porque às vezes nós, entre aspas, tá? Jogamos a culpa em Deus. Porque Deus não está intervindo, Ele é soberano, Ele é poderoso, Ele poderia dobrar, né, as pessoas para fazer o que Ele quer, mas Deus não faz isso. Mesmo que as pessoas o afrontam com seu estilo de vida. Olha só, tá? Deus, né, nos dá livre-arbítrio, tá? E cada um escolhe. Ah, mas
tanto mal, por que Deus não pune? Esse é o questionamento de Abacuque. Tudo tem um tempo. A pessoa está plantando, a pessoa vai colher no seu tempo, tá? Então, nós temos que perceber a paciência de Deus e o livre-arbítrio do homem. Tudo tem um limite, tá? Deus é paciente, Deus dá liberdade de escolha, as pessoas estão fazendo o que querem, estão afrontando Deus com o seu estilo de vida, mas Deus não está passando a mão, tá? Deus está simplesmente dando oportunidade para as pessoas se arrependerem, tá? Há um tempo para todas essas coisas, mas no início, às vezes, nós não entendemos quando estamos passando nesse momento. A oração como via de intimidade com Deus. Diante do quadro da iminente invasão babilônica, um povo injusto e cruel, Abacuque questiona por que Deus não nada fizera. Se obter qualquer resposta, o profeta decide decide subir a uma fortaleza para aguardar uma resposta de Deus agora em oração. Então ele disse: por-me-ei na minha torre de vigia, que é a fortaleza, tá? Para ver o que me dirá o Senhor. Finalmente, o profeta toma uma decisão que pode mudar todo aquele quadro de expectativas não correspondidas. Meus amados irmãos, tá? Aqui é importante, tá? Veja que Deus se permite ser questionado, tá? Eu gostaria que você pegasse bem isso, porque muitas pessoas acham que Deus é nervoso, carrancudo, não aceita questionamentos. Não, Deus aceita sim, tá? Que nos exponha, que nos questione, tá? Agora, Deus, né, ele espera nossa postura, sim, de questionamento, mas também, tá, de nós aprender a ouvir, né? Então, o profeta agora disse assim: eu vou subir, né, na minha torre de vigia para ver o que me dirá o Senhor. Agora eu quero ouvir. Você percebe? Eu questionei, eu falei, eu expus o que eu queria expor, agora vamos parar e ouvir. Tá? Essa é uma postura muito inteligente, porque às vezes só nós queremos falar e não queremos ouvir. Então, oração não é só a gente falar, é também aprender, parar de falar e ouvir, ok? Então, esse é um ponto muito importante para nós. Então, vamos aqui para o próximo ponto, tá? Abacuque para hoje. Contentamento apesar do sofrimento, o cântico de Abacuque, e o justo viverá da sua fé. Abacuque para hoje. Embora inicialmente não conseguisse encontrar qualquer explicação que o ajudasse na compreensão da continuidade, da opressão e da prosperidade dos seus inimigos sobre seu povo, apesar de suas queixas e inconformismo, ele foi capaz de aprender lições que o fizeram ressignificar seu relacionamento com Deus. Agora, aqui é uma chave muito importante, tá? Né, nós precisamos aprender. O que é, tá? O que Deus está me ensinando durante esse processo que eu estou vivendo? O que Deus quer me comunicar? Porque quando eu compreendo, tá? A visão de Deus, do jeito que Ele está vendo, tá? Porque nós temos uma visão, como Abacuque, nós vemos algumas coisas que nós não conseguimos entender. E aqui nos mostra que é a nossa forma de pensar, a nossa forma de ver. Agora, quando eu percebo como Deus vê, como Deus percebe, eu mudo o significado, tá, daquilo que está acontecendo. O significado dentro de mim. Não tenho poder de mudar os fatores externos, mas eu tenho poder
de aprender a pensar, a dar um novo significado àquilo que está acontecendo. Aquilo que parecia, tá? Algo da parte de Deus, como Deus está, não toma providência, né, contra o mal. Parece que, entre aspas, Deus está passando a mão no pecado. E agora, Abacuque, pela visão de Deus, vai entender o que de fato está acontecendo. Contentamento apesar do sofrimento. Conviver com infortúnios, sofrimentos e provações, apesar de fazer parte da caminhada de todo ser humano, pode levar qualquer pessoa à armadilha da murmuração e da amargura. Então, veja só, se eu vejo aquilo que é desafiador para mim como algo, tá, negativo, tá, algo que eu, nossa, eu não compreendo por quê, tá, estou sofrendo, está doendo, eu vou me amargurar, né? Então, a pergunta aqui é como é que você está vendo aquilo que você está vendo? Abacuque ensina que duas importantes atitudes ajudam a escapar desse caminho de desânimo e desesperança. Ainda que, olha só, ainda que, isso é interessante. Todavia eu me alegrarei no Senhor. Exultarei no Deus da minha salvação. Olha o que o profeta nos está ensinando aqui. Ainda que ele olha para os fatores externos e ele entende que ele não tem poder de mudar os fatores externos. Ainda que a figueira minta, ou seja, a figueira está produzindo frutos, mas a qualquer momento pode não produzir. Mas isso não está no meu controle. O meu controle está em eu decidir, tá, como eu me comportar diante dessas circunstâncias, como eu reagir diante dessa circunstância. Então ele diz assim: eu me alegrarei no Senhor. Na Bíblia amplificada em inglês, do inglês, né, na língua inglesa, diz: eu escolho me alegrar no Senhor. Olha só, eu vou me alegrar, não segundo o que está acontecendo, ou entristecer, segundo está acontecendo as questões aqui fora de meu alcance. Veja, aqui você não vê minha mão, fica fora, tá? Não dá, eu não, o profeta disse assim: eu não tenho controle. Se a figueira vai dar fruto ou não vai dar, se a ovelha, né, vai ter gado ou não vai ter, se vai ter ovelha ou não vai ter, tem coisas que eu não tenho controle. Agora, eu escolho me alegrar no Senhor. Exultarei no Deus da minha salvação. Alegria, tá, e exultar são, dentro da poesia hebraica, formas de colocar um ponto e expandir outro ponto, tá? Então, alegria é uma expressão de emoção. Nossa, estou feliz, né? Agora, exultar é pular de alegria, tá? Exultar é deixar claro mesmo que você está sentindo. Então, Abacuque, ele disse: independente do que aconteça aqui, eu vou me alegrar naquilo que Deus disse. Eu vou pular de alegria diante do que Deus disse, porque o que Deus disse é muito mais real, muito mais verdadeiro daquilo que eu vejo aqui fora, tá? Esse é um ponto excelente para nos trazer transformação à nossa vida, tá? O Cântico de Abacuque. O Cântico de Abacuque foi escrito mesmo que as mudanças almejadas por ele não estivessem acontecido, né? Então, não aconteceu ou não vai acontecer, não me interfere isso. É isso que está dizendo Abacuque. As questões sociais que lhe trouxeram tanto incômodo não desapareceram, o nível espiritual do povo não se elevou, as crises socioeconômicas não deixaram de existir, nem a opressão do povo babilônico enfraqueceu ou acabou. Nada daquele cenário foi mudado, a não ser o próprio profeta. Você percebe? Tá? Então, o profeta, ele sossega consigo mesmo.
Disse, eu não consigo controlar aqui, eu decido crer em Deus e sossegar. Deixa Deus agir no seu tempo, do seu jeito, do seu modo. Eu vou fazer aquilo que é meu papel, ok? O justo viverá da sua fé. Eis que a sua alma se incha, não é reta nele, mas o justo pela sua fé viverá. Duas características importantes se encontram nesta declaração. A primeira é que o soberbo confia em si, e a segunda é que o justo vive pela sua fé. Ou seja, ele afirma a necessidade de que o cristão permanecer fiel e viver diferentemente dos padrões impostos pelo mundo. Olha o que o profeta está dizendo, tá? A Babilônia, tá, e os ímpios são soberbos. Eles confiam nos seus recursos. Agora, o justo deve depender daquilo que Deus fala. Quando diz o justo vive pela fé, está dizendo eu crer que Deus fará aquilo que ele disse que fará. Tá? Isso é que vai gerenciar a minha vida, isso que vai direcionar a minha vida. Deus se justo, Deus vai fazer sua justiça no seu tempo, e eu vivo conforme que Deus disse. E aquele soberano, conforme Paulo disse, todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Então, vou parar de me preocupar com aquilo que eu não posso controlar e eu decido eu me alegrar no Senhor. Eu fico pensando comigo mesmo, meu amado irmão, minha irmã, como seria se você decide igual a Abacuque, respirar profundamente e crer que Deus, ele sabe o que está fazendo, e decidir você, eu, fazer o que está no nosso poder de fazer. Nós colhemos aquilo que plantamos hoje. Amanhã só será uma colheita. Então, vamos crer que Deus é fiel e justo e vamos descansar no Senhor. Apresentamos o cenário do profeta Abacuque, explicamos que o silêncio de Deus é pedagógico e extraímos lições do livro de Abacuque para hoje. Meus amados, Deus vos abençoe. Mais uma vez convido você a se inscrever no nosso canal, e você que já é nosso aluno, compartilhe, pelo menos com 5 pessoas, esse link, né, para os grupos de igreja, para as pessoas sejam edificadas. Quantas pessoas estão sofrendo, preocupadas? Compartilhe essa lição, inscreva-se no nosso canal, tem o sininho, clica no sininho e dê seu joinha. Deus abençoe, uma boa EBD para todos os amados irmãos.